Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao programa Manhã Viva. É com muita alegria que estamos na sua companhia. E hoje o nosso tema vai ser sobre os 100 anos da revista Terra Santa. E para isso nós temos aqui o Frei Vítor, que já vai iniciar um momento de oração, e também o Frei João. E daqui a pouquinho vamos ter ali com a nossa querida Alice. Mas antes de iniciarmos o nosso programa, as nossas conversas, iniciemos este programa com um momento de oração que vai ser aqui orientado pelo Frei Vítor. Bom dia. Muito bom dia. Vamos então todos juntos fazer a nossa oração e aproveitando para lembrar todos os cristãos da Terra Santa, uma vez que fomos convidados para vir aqui, para estarmos a falar da revista Terra Santa e das missões na Terra Santa, vamos ter todos presentes essas pessoas, esses cristãos que lá vivem. Por isso, vamos todos juntos, num grande abraço de oração e por intercessão também de Nossa Senhora de Fátima, rezar por nós, por eles, por intercessão de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, já vamos conversar, até já. E, como já lhe disse, o nosso programa hoje vai ser sobre os 100 anos da revista Terra Santa, e temos aqui dois padres franciscanos que vão estar aqui a conversar connosco sobre esta temática e também sobre toda a missão que eles realizam. Mas, antes de conversar com eles, temos aqui a nossa rúbrica. Com cheirinho a outono. E tenho aqui a nossa querida Alice. Olá, muito bom dia. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. Está tudo bem? Está tudo bem, graças sempre, a Deus. Tem que estar, não é? Tem que estar, temos que fazer por isso. O que é que temos aqui para hoje? Ora, hoje vamos dar as boas-vindas ao outono, não é? Começou ainda há pouco. Então eu vou fazer um arranjo, um pequeno arranjo, em que se pode colocar nas entradas das casas, para dar um pouco mais de alegria. Sim. Cada vez mais temos que alegrar, não é? Verdade. Nestes tempos difíceis. Temos de ter esperança. Exato. Então temos como materiais, temos uma coroa em vimos, que se pode fazer também com vimo natural. Sim. Depois temos aqui uma reciclagem de algumas flores Que já estiveram neste programa, em alguns arranjos. Exatamente. Não se pode deitar nada fora, Nada, não é? tem que se reaproveitar tudo. Temos aqui uma placazinha para colocar as boas-vindas. Boa. Uma folhagem para Sim, dar sim. um pouco de vida, e que são as parras artificiais. não é? Pode-se aproveitar folhas que andam Também por aí, tantas folhas das que andam árvores. por aí que são Sim, ótimas sim, para sim. fazer este Tem que se tipo de fazer trabalho. algum tratamento a essas folhas ou não? Normalmente convém colocar um bocadinho de laca, um Sim, spray que Que é mantenha. para manter. Ok, Exato. ok. Depois temos os outros acessórios para fazer uns laços, umas Tudo borboletas cores para fazer uns ordenais, né? adornos. Sim, sim. Temos como ferramenta a nossa cola, Cola quente. a cola quente, que é indispensável. E acho que é tudo, estes E é pequenos tudo. pormenores, umas Pronto. borboletas. Acho que é tudo Pronto, para e agora. a Alice, como tem umas mãos de fada, como nós costumamos dizer aqui em Portugal, vai dar todo um toque especial aqui à nossa... Isto tem um nome, não tem? É uma coroa. À nossa coroa. Exato. Mãos à obra. Obrigada. E já voltamos a conversar, está bem? Até já. Até já, até já. Aqui conversar sobre os 100 anos da revista Terra Santa, e vou dar novamente as boas-vindas aqui ao Frei João e ao Frei Vítor. Bem-vindos. Obrigado, igualmente. Bom dia para os telespectadores e obrigado por podermos estar aqui convosco. É um prazer e uma grande honra ter aqui Obrigado. a vossa presença. Antes de começarmos a desenvolver o nosso tema, gostaria que se apresentassem. Quem é o Frei João e quem é o Frei Vítor? Ora, é uma boa pergunta, quem é o Frei João? Eu não sei se sei responder quem sou, não é? Sim, sim. O Romeiro do Frei
do Gil Vicente, diz quem sou. Diz que não sabia, não sou ninguém. Sim, não é? sim. Bem, mas de qualquer forma, eu sou um sacerdote franciscano, natural de Braga, já com 70 e algumas primaveras. Não parece, está muito Pois, bem. é tudo sempre. O aparecer é do aspecto, não é? Sim, Mas sim, a gente sim. nunca se queixa do aspecto. Tem um está sempre bem. coração jovem. Portanto, estudei em Portugal, na Universidade Católica, e depois estudei em Israel, em Sim. Jerusalém, no Estúdio Bíblico Franciscano, Sagrada Escritura, tendo regressado a Portugal, depois de concluir o doutoramento, em 1985. Já foi quase no tempo da Antiga Aliança. Eu tinha 1 ano, veja lá. Pois, portanto, está a ver, não foi bem ao tempo de Abraão, Sim. mas é quase ao contrário do que Jesus diz. Sim. Antes que eu fosse, Abraão já tinha sido. Sim. Não é? Bem, de qualquer forma, regressei a Portugal, comecei a ensinar, estive vários anos na universidade, depois estive em Macau 7 anos, num projeto da Universidade Católica Portuguesa, fundar lá uma universidade Sim. católica local, em colaboração com a Diocese. Estive há 7 anos a chefiar esse projeto, regressei, retomei o meu ciclo de docência na universidade, sempre na área da Sagrada Escritura, Sim. primeiro no Antigo Testamento, que foi a área da minha formação, e mais tarde vim a migrar também para preencher algumas lacunas docentes em temáticas do Novo Testamento, como estou a fazer agora, por exemplo, São João, os escritos joaninos, Sim. e os Evangelhos sinóticos, além de profetas. Depois fui diretor da Faculdade de Teologia durante vários anos, e há 2 anos deixei, e neste momento sou docente. Simultaneamente, de vez em quando, sempre que é possível, vou estar um tempo na Terra Santa, onde gosto muito de regressar. Eu costumo dizer que foi o amor da minha vida, e a gente gosta sempre de voltar, não ao lugar do crime, mas ao lugar do amor, não é? Sim. Ora, é um bocadinho isso que também tenho feito, de vez em quando organizo algumas viagens Sim. que são peregrinação, mas também são viagens de estudo, à Terra Santa, à Grécia, à Turquia, um bocadinho nesses contextos. E pronto, e escrevo, faço também um bocadinho de investigação na área do mundo bíblico. Sim. Em breve espero publicar, já está em andamento, um livro sobre o mundo, o tempo de Jesus. Sim. E as instituições judaicas, e tenho já outros escritos, incluindo um guia da Terra Santa, Sim, já sim. com uns 10 anos. E tenho, pronto, e é isto um bocadinho a minha ocupação. Sim. Não me falta que fazer. Eu Graças costumo a dizer, Deus. nunca ando à procura de emprego, e trabalho também não preciso procurar, porque ele vem à minha procura. Portanto, isso está sempre assim bem distribuído. Então, Frei Vítor? Bom, a minha apresentação acho que vai ser mais curta, porque o Frei João também é mais velho, não é? Viveu só mais. por causa disso, claro. Viveu mais. Não, então, o meu nome é Vítor Rafael, sou franciscano, também sou sacerdote, sou natural do Concelho de Peniche. Sim. Posso dizer o lugarzinho? Pode, claro. É um lugarzinho que só tem 2 ruas, Casais do Júlio, Sim. eu sou dali. Que é o Casal e o Júlio. Casal e o Júlio. Então, depois fiz os meus estudos teológico-filosóficos em Lisboa, e depois fui para Roma, fiz uma licenciatura na área da missiologia, Sim. na Gregoriana, e trabalhei nas missões em Moçambique. Pertencia à Custódia há 9 anos. Depois voltei e estive 12 anos à frente da animação missionária em Leiria. Uhum. E agora, já fez 4 anos, em 2016, fui para Lisboa e pediram-me para ser o comissário da Terra Santa em Portugal. E até ao momento é esse trabalho que eu faço. É esse o trabalho que desenvolve. Em Lisboa. E depois convidei o Frei João Lourenço para ser o diretor da revista Terra Santa, mas depois vamos falar mais para a frente. Sim, sim. Como é que nasceram as vossas vocações como franciscanos? Olha, a minha nasceu de uma forma muito simples. Eu comparo-a sempre com o Evangelho de São João. Sim. Não é que eu me possa comparar com o Evangelho de São João, mas quando os discípulos, logo no início do capítulo, na segunda parte do capítulo 1 de São João,
encontraram Jesus e perguntaram a Jesus: onde moras? E Jesus não lhes disse onde morava, disse-lhes: vinde e vede. Eu fui para os franciscanos, não sabia ainda bem o que queria. E depois vi, fiquei e começou aí, porque o meu desejo, já desde menino, nessa altura ainda era menino, mas era menino moço, Sim. ainda era menino para baixo, o meu desejo era de facto ser sacerdote. Ai, que bonito. Ser sacerdote. Portanto, vivia próximo de uma cidade com uma grande tradição e uma grande incidência religiosa, católica, que é Braga. Sim. Aquela que de Roma não teme confronto. É, exatamente. Dizia-se eu quando era menino e moço, Braga é a cidade que de Roma não teme confronto, ou seja, equipara-se. É verdade sim, sim. que não é assim, Roma mas, de Portugal, como costumam mas dizer. era assim que se dizia. E, portanto, depois estudei nos franciscanos, gostei, fui ficando. Sim. E há uma coisa que me ajudou a consolidar a vocação. É que aquilo que eu tenho feito e que me tem sido proporcionado e permitido fazer, ou convidado até a fazer, são coisas que me têm dado um grande prazer de realização. Sim. Não por causa dos meus gostos pessoais, que é bom sempre dizer, Claro. nós na Igreja não podemos estar a realizar-nos a partir dos nossos gostos pessoais, mas a partir do bem que sentimos que podemos fazer ao povo de Deus na sua diversidade. Sim. E, portanto, isto eu tenho sentido e, portanto, nunca tive uma crise de vocação, porque, de facto, é isso. Sim. O que é a minha vocação, o meu percurso. Frei Vítor. Bom, a minha vocação, eu penso que começou na família. A minha mãe, quando eu terminei a 4ª classe, estamos a falar em 1972, Sim. colocou-me em Leiria, no convento franciscano em Leiria. E eu aí estive 3 anos. Depois deu o 25 de Abril, que fechou, Sim, eu voltei sim. para casa, não é? Eu penso que ela ter me colocado lá fez despertar em mim esta vontade de ser franciscano, que eu não Sim. sabia ainda muito bem como era na altura, não é? Era uma criança. Sim. Mas o certo é que aqueles 3 anos me marcaram. Depois saí, porque aquilo fechou, teria que ir para Braga, não fui, não quis ir para Braga na altura, era um adolescente, e andei por ali. Fiz muitas coisas, desde trabalhar numa serralharia civil, na restauração, na agricultura, mas nunca perdi a vontade de estudar. Então, já tinha o 12º ano e já tinha 25 anos, porque havia sempre também uma ligação com o convento de Varatojo. Varatojo fica ali perto. Sim. Os frades de Varatojo vêm e vinham, ainda vêm às vezes ajudar ali na zona do Oeste, Peniche, Toguia, Óbidos, Caldas da Rainha. E depois voltei a aproximar-me, falei lá com os freios que lá estavam e voltei. Já tinha 27 anos quando entrei outra vez na Ordem. Sim. E tenho-me mantido até agora. Graças a Deus. Graças a Deus. Expliquem-nos a razão, expliquem-nos quem são os missionários franciscanos ao serviço da Terra Santa. Coloca-me a questão quem são os franciscanos, Sim. os missionários franciscanos na Terra Santa. Para compreender bem um bocadinho essa questão, vamos um bocadinho às origens. E São Francisco, os franciscanos missionários estão na Terra Santa desde o tempo de São Francisco. Sim. 1217, 18. São Francisco era um homem que tinha uma espiritualidade, e uma teologia Sim. de proximidade, de grande sensibilidade. Embora nós tenhamos tido correntes e grandes pensadores na área intelectual, racional, como São Boaventura, de um dos outros, São Francisco tinha muito esta sensibilidade da proximidade e, portanto, do seguir, do estar próximo. E uma das dimensões que ele queria era fazer a sua aproximação aos passos de Nosso Senhor Jesus Cristo, como dizem vários textos. E para Francisco percorrer, seguir os passos de Nosso Senhor Jesus Cristo, era
pisar os seus passos, o espaço onde ele pisou, percorrer os seus caminhos, imitar ou reproduzir, que é um bocadinho melhor, os próprios gestos, os momentos de vida de Jesus. Isso era o grande ideal de Francisco de Assis. E por isso ele quis ir à Terra Santa para fazer exatamente essa experiência. Sim. Sucedeu que lá foi durante a Quinta Cruzada, que é uma cruzada em que os exércitos dos cruzados combatiram os muçulmanos em Damieta, que nessa altura eram o mundo islâmico, governado pelo Egito, que dominava a Terra Santa. Francisco conseguiu cruzar as linhas de um lado e do outro, que eram as dos exércitos dos cruzados, que era do exército sarraceno. Ainda hoje nos parece um milagre, mas conseguiu ir à fala com o sultão. Parece que desse encontro houve uma certa empatia e Francisco pediu ao sultão que os seus frades pudessem viver na Terra Santa. E aí foi concedido que pudessem viver em 2 lugares marcantes para a fé cristã. O Monte Sião e o Santo Sepulcro. São os 2 primeiros lugares confiados aos franciscanos. Para quê? É claro, também há aqui um intuito, que era, o sultão sabia que, se vivendo lá franciscanos, atrairia viajantes, peregrinos vindos do Ocidente, não é? Mas os franciscanos aí ficaram e permaneceram. É claro que durante estes 8 séculos houve muitas vicissitudes, houve alguns confrontos, mas conseguiram manter-se aí ininterruptamente, ou quase ininterruptamente. E, portanto, os franciscanos têm na Terra Santa aquilo que São Francisco queria dizer, ou quis fazer. Não façam contendas, não litiguem, estejam presentes, deem bom testemunho, sigam os passos do nosso Senhor Jesus Cristo e sirvam os cristãos, os locais e os que vêm de fora. E esta, no fundo, a grande missão é estar ali para servir, acolher, servir e zelar. Porque também é muito importante zelar as pedras da memória, zelar os lugares dos acontecimentos, dar forma àquilo que o Papa Paulo VI chamou o Quinto Evangelho. São os lugares onde Jesus viveu. Temos 4 evangelhos e temos mais um, que é o tal evangelho existencial, vivencial. E é esta a missão dos franciscanos na Terra Santa. O que é um custódio e qual o papel do custódio para a Terra Santa? O custódio é o responsável principal dos frades que vivem na Terra Santa. Há um grupo enorme de frades, quase como uma província, às vezes ainda maior, e o custódio é o responsável da custódia da instituição, que tem à sua guarda os lugares santos, e não só. As escolas, os hospitais, todo o acolhimento dos peregrinos, muitas coisas, nas prisões, tudo pronto. O papel do custódio é um papel, para além de espiritual, é também um papel de acolhimento e de orientação, e por ele passa essa responsabilidade de todos os irmãos que lá vivem. Depois fazia mais uma pergunta, que era o papel do custódio. Acho que já respondi. O que é o custódio, também já respondi. E penso que queres completar, João, aquilo que eu disse? Às vezes, para as pessoas, podiam cair, uma brincadeira para também ajudar os nossos telespectadores a começar o dia bem, não é? O outro dizia, o que são as epístolas? As mulheres dos apóstolos. De facto que o custódio não é o marido da custódia. É o responsável, porque a palavra custódio tem a ver com custódia, mas aqui custódia não é uma senhora, custódia é a função. Custodire vem do latim guardar, preservar, dar bom acolhimento. E, portanto, a custódia é o conjunto dos irmãos franciscanos, como diz aqui o Frei Vítor, coordenados, que é a função do custódio, coordenar estes irmãos que zelam pelos lugares que guardam as memórias da história da salvação. E, portanto, não se limita só
a Israel e aos territórios palestinianos, mas também há lugares santos. Sim, com certeza. Na Síria, na Jordânia, em Chipre, e há também uma grande tradição franciscana no Líbano. É verdade que no Evangelho não se fala, mas fala-se dos territórios de Sidon. Foi para as bandas de Tiro e de Sidon. Eram territórios que atualmente pertencem ao Líbano, a zona de Sidónia, a antiga Fenícia. E, portanto, todos estes lugares são um bocadinho memória dos acontecimentos do Antigo e, designadamente, do Novo. Sim. É lógico que, como somos homens da Igreja do Novo Testamento, a presença de Jesus prevalece, mas não pomos de parte a guarda dos lugares santos do Antigo Testamento, que são também lugares da história da salvação. E numa coisa muito profunda, que é a encarnação da palavra. Sim. A encarnação da palavra de Deus não se resume a Nazaré nem a Belém. É toda a relação de Deus com o homem bíblico. Sim. Essa é a encarnação. A palavra encarnação é encarnar na história da humanidade, nas nossas condições existenciais, nas nossas fragilidades, nas nossas grandezas, tudo isso é o mistério da encarnação, que depois tem a sua plenitude em Nosso Senhor Jesus Cristo. Em Portugal, onde é que estão e o que é que fazem? O que é que realizam? Onde estão os franciscanos, Sim, ou os onde está o franciscanos. Comissariado da Terra Santa? O comissariado. O Comissariado da Terra Sim. Santa. Bom, a sede do Comissariado da Terra Santa é no Largo da Luz, em Lisboa, é o número 11. Mas os frades, nós estamos espalhados temos 12 conventos, desde Em Portugal. Braga, Porto, Lessa da Palmeira, Penafiel, Vila Real, Coimbra, Sim. Leiria, aqui perto, Sim. Varatojo, Lisboa, e Algarve e também na Madeira. E Açores. Nos Açores agora já não tem. Na Madeira, pronto. Nós temos Cabo Verde. Sim, Cabo também Verde. temos lá uma presença em Uma Cabo Verde missão. e Irmãos. Pronto. A província tem estas casas todas e há uma colaboração com os conventos. Até agora fizemos há pouco tempo o ofertório para a Terra Santa no dia 13 de setembro. E há sempre uma colaboração muito estrita dos conventos, dos irmãos, com o Comissariado da Terra Santa. E nós estamos no Largo da Luz e é a partir daí que fazemos a nossa animação missionária e a nossa divulgação da Terra Santa. Sim, que acontece também pela revista, Sim, certo? a revista Terra Santa está a celebrar os 100 anos, porque é uma revista internacional, tem 6 línguas, editada em português. Esta que temos aqui presente é a nossa, que nós editamos em Lisboa, a pedido do custódio da Terra Santa. Nós fomos à Terra Santa no princípio de 2017 e uma das coisas que o custódio pediu e que o responsável também dos comissários, o Frei Marcelo, pediu para nós fazermos uma parceria com o Brasil. Então nós fazemos. Começámos a editar em suporte de papel em 2018. Já vamos no 3º ano. A nossa revista é quadrimestral, são 4 números por ano. Fazemos esta parceria com o Brasil. Mais ou menos os conteúdos têm coisas em comum. Depois, como eu pedi ao Frei João, porque ele é mais entendido que eu, e nestas coisas é assim que nós nos completamos. Eu sei umas coisas mais práticas, ele sabe outras coisas, e graças a Deus nós levamos por diante esta empresa que, eu diria, esta revista, digo com orgulho, às vezes na brincadeira, é a menina dos olhos do Comissariado da Terra Santa. Que bonito. Porque era uma coisa, um desejo da custódia da Terra Santa, do custódio, Sim. um desejo dos responsáveis da custódia da Terra Santa, e nós levamos por diante isso e está a ter um bom acolhimento e as pessoas gostam de sentir o papel. Sim. Também, às vezes, mandamos em formato digital, mas não há nada como o papel. Não há como o papel. É tal teologia da sensibilidade. É verdade que É como o muito dinheiro importante. virtual e o dinheiro em papel. As pessoas gostam de folhear. Não é? É verdade. Gosto de folhear e tirar ali as notas. Nós gostamos é de dar notas concretas de formação a partir do Sim, papel. é como a questão de virtual, de falar com alguém virtualmente e frente a frente. frente. Não há nada que substitua. Olhar os olhos nos olhos. Exatamente, exatamente.
quem quiser adquirir a vossa revista, como é que faz? Bom, se não lhe tem nenhuma informação à mão, é ligar para o Largo da Luz, o Seminário do Largo da Luz, o convento, e fazer a inscrição. Sim. Nós mandamos por e-mail a inscrição, mas podemos... Ou mandar para o e-mail come.terrasanta, Sim. Ou facilmente se descobre. Ou ligar para lá. Ou ir mesmo à internet, ou assim quem procurar. vai, e pedir comissariado da Terra Santa, dão-lhe a direção. Sim. Enviar para lá, ligar, imediatamente lhe é mandado o primeiro exemplar em suporte online, para a pessoa ter uma ideia. Sim. E simultaneamente vai a folha para pedir. Já agora, completando o que o Vítor disse, que disse muito bem, a assinatura anual são 15 euros, Sim. portanto, É em conta. são 4 números anuais, todos com uma grande ilustração, como todos sabemos, com artigos muito oportunos. Sim. E tem estes objetivos conforme está aqui. É uma revista franciscana de cultura, dos lugares santos e do mundo da fé. Já vamos continuar a falar sobre a nossa revista da Terra Santa, 100 anos, não é verdade? Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. E estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Estamos aqui a falar sobre os 100 anos da revista da Terra Santa e sobre toda a missão dos franciscanos também na Terra Santa, e para isso eu tenho aqui o Padre João e o Padre Vítor, que vieram aqui conversar um bocadinho sobre esta temática. Uma pergunta que me estava aqui a surgir era esta: o que representam estes 100 anos da revista Terra Santa para vocês franciscanos? Para nós franciscanos, 100 anos é como o dia de ontem, Sim. que já passou, mas cuja memória nós guardamos quando é boa. Ora, exatamente, estes 100 anos foram um tempo marcado por convulsões muito importantes, e na Terra Santa também existiram essas convulsões. Basta dizer que a revista nasce mais ou menos na sequência dos acontecimentos da Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial, quem nessa altura governava a Palestina, assim se chamava na altura, quem governava a Palestina eram os turcos de Istambul, que foram derrotados, ou que saíram derrotados da Primeira Guerra Mundial, juntamente com os alemães ao lado de quem se colocaram. Isso trouxe convulsões internas no governo, depois entraram os ingleses, com o mandato da Sociedade das Nações, e daí a 30 anos, 1948, constituiu-se o Estado de Israel, onde a realidade política foi toda alterada. Portanto, durante estes 100 anos, a revista foi um meio de ligação, de proximidade entre os diversos franciscanos, ou os muitos franciscanos que viviam na sua diversidade linguística, de línguas, para comunicarem também um pouco com o mundo para além da Palestina, do qual de alguma forma dependiam, precisavam e dava horizontes à missão. E estamos num período em que se vai intensificar grandemente aquilo que muitas vezes se designa como turismo religioso, mas que aqui nós designamos normalmente como pastoral das peregrinações. Acolher as pessoas, depois levam os ecos. Sim. A revista prolonga esses ecos, porque traz notícias, traz acontecimentos, dá formação, transmite aquilo que os franciscanos vão vivendo na Terra Santa, principalmente um contributo muito notável nestes 100 anos. Foi o grande contributo para o desenvolvimento das ciências bíblicas, designadamente na área da arqueologia, da numismática, da geografia, da topografia bíblica. Temos uma escola em Jerusalém, uma faculdade de ciências bíblicas, na qual eu me formei também, que
prestou um grande contributo nisto, como, por exemplo, a Escola Bíblica dos Dominicanos Sim. prestou em relação ao Antigo Testamento. Sim. A nossa escola tem prestado um contributo, neste momento tem belíssimos museus, etc., e tem um património que guarda com grande estimação e de grande valor, e exatamente tudo isso é depois espelhado um bocadinho e levado para fora das fronteiras locais através da revista. Sim. A revista tem 100 anos, em versão portuguesa nossa, Sim. tem menos, tem como o Frei Vítor Deus, estamos a caminho do 4º ano. Sim, sim. A edição brasileira tem mais tempo, também em português natural próprio do Brasil sim. tem mais anos. A nossa, neste momento, é assim uma partilha dupla, com muitos pontos comuns, outros singulares, mas depois temos as outras línguas todas, a revista em espanhol, francês, alemão, inglês, árabe, polaco, etc. Temos estas edições todas, que são, naturalmente, um belíssimo meio, um belíssimo instrumento de levar até à grande igreja, até à igreja, nas Sim. suas múltiplas nacionalidades e expressões linguísticas, os ecos da Terra Santa, é receber os ecos dessas igrejas na Terra Santa. É levar a Terra Santa ao mundo, não é? Exatamente. Diga, Sim. Frei Vítor. Tendo em conta que esta revista é uma revista internacional, que nestas línguas todas, é fazer chegar os ecos da Terra Santa a esta diversidade de línguas, mostrando o que há de melhor e mais genuíno nos lugares santos. E de forma a que essas memórias elas não desapareçam, essa parte da história, esses lugares sagrados, relembrar as pessoas que eles estão lá. Sim. Que isso é importante. Essa, para além do papel da revista, é o papel dos frades que lá estão. Exatamente. E da Custódia da Terra Santa, não é? É não deixar que a Terra Santa, os lugares santos, fiquem desertos de cristãos. Exato. Que os cristãos se mantenham lá, não é? São as pedras vivas, são as comunidades cristãs, são as paróquias. A revista dá esse contributo. E os franciscanos da Custódia da Terra Santa, então, muito mais, Claro. para que não seja só uma memória histórica, Sim. uma memória da arqueologia, que é importante, pisarmos a terra que Jesus pisou naqueles lugares e as comunidades cristãs que nos deixaram esta memória, que é muito importante. Nós, quando vamos Sim. lá, vamos fazer a memória e continuar a memória que já recebemos de outros. Não tanto só isso, mas também tornar vivas as comunidades cristãs, dos cristãos que lá estão, e quando os peregrinos lá vão, verem aquelas comunidades que lá vivem. Que artigos é que nós podemos encontrar na revista da Terra Santa? Normalmente, a estrutura da revista tem uma temática. Sim. Que prevalece em cada número. Por exemplo, o último número foi Santo António. Poderão perguntar, Sim. e é uma pergunta totalmente justificada, porquê Santo António? Exato. Porque faz exatamente 100 anos, também, em que Santo António foi declarado patrono da Terra Santa. E patrono porquê? Na sequência dos fins da Primeira Guerra Mundial, houve a certa altura uma ameaça dos turcos que estavam a retirar-se da Palestina de dinamitar a sede da Custódia. E os frades recorreram a Santo António com a promessa de que, se isso não viesse a acontecer, declarariam, davam a honra a Santo António de ser o seu patrono. Sim. O que é que aconteceu? Claro, naturalmente também com diplomacia europeia, só que, efetivamente, o governo turco acabou, até o governador de Jerusalém, por ir pedir aos frades fazenda dos seus hábitos, para ele Sim. próprio fazer também fazer um tecido com aquilo que os frades viviam. Sim. Portanto, isto foi considerado, de facto, assim, uma espécie de um sinal importante. E
a última revista é muito dedicada a isso. Sim, porque aos é 100 que anos. a informação, porque é que Santo António é patrono, quais são os momentos que se viveram, a espiritualidade de Santo António, etc, etc. Sim. A relação entre Santo António e São Francisco, a espiritualidade antoniana, a espiritualidade franciscana, etc. Um outro nome anterior foi, por exemplo, sobre o mistério da ressurreição. Olhar para os textos evangélicos, tendo em conta os monumentos onde eles ainda têm os seus ecos, Sim. e fazer um itinerário da ressurreição, como podia ser da paixão, também já tinha havido outra, falar dos acontecimentos, por exemplo, um outro número dedicado a Belém, outras vezes são temas de teologia bíblica, outras vezes são temas de teologia, de realidade social que se está vivendo. Ou há pouco tempo saiu uma revista sobre a problemática dos cristãos na Síria, Sim. sobre o domínio do Daesh, etc. Portanto, temos, é um bocadinho isto mesmo. Vários destes assuntos são comuns a toda a revista e depois temos os temas próprios, os ecos locais, aquilo que é mais significativo para os franciscanos portugueses em relação à Terra Santa, aquilo que é mais significativo para os espanhóis. Há alguma autonomia e alguma proximidade, não é? Sim. E, portanto, é um bocadinho esta a dinâmica da revista. Dar notícias, tem normalmente sempre um editorial a motivar e a apresentar o tema que se vai desenvolver. Sim. Normalmente, muitas vezes, as mensagens do custódio para o Natal, para a coleta da Terra Santa, para a ocasião da Páscoa. Portanto, tudo isto é um bocadinho material. Por exemplo, estamos a trabalhar um número, está um bocadinho atrasado por causa destas pandemias. Que vai ser um tema muito bonito, porque faz este ano, precisamente, 1600 anos, já não foi ontem, 1600, 30 de setembro de 420, que morreu São Jerónimo. Sim. Ora, é uma efeméride que pouca gente sabe, e pouca gente até conhecerá quem foi São Jerónimo. São Jerónimo foi tão só o grande tradutor da Bíblia para latim. Sim. A primeira versão da Bíblia consistente foi feita por São Jerónimo a partir dos textos hebraicos, não a partir dos textos gregos do Antigo Testamento, que isso já tinha havido traduções anteriores, mas a partir dos textos gregos, hebraicos do Antigo Testamento. São Jerónimo traduziu tudo, o Antigo e o Novo Testamento, para latim, designando de que se resultou a famosa tradução bíblica chamada Vulgata, que não é vulgar, é uma tradução destinada ao povo, mas é profunda, é científica, está muito bem documentada. São Jerónimo teve rasgo, porque mesmo no seu mundo, no seu tempo, ele era um homem que vinha de Roma, um perito, um intelectual romano. Sim. O Papa São Dámaso pediu-lhe para ele ir para lá e preparar uma versão nova da Bíblia, porque a que existia ainda era muito pouco consistente. Então São Jerónimo foi para lá, teve benfeitores e benfeitoras, principalmente benfeitoras, como não podia deixar de ser, que claro, se não houvesse umas benfeitoras, provavelmente o São Jerónimo não poderia ter lá estado. Lá lançou a sua vida em Belém e traduziu traduziu com um grande objetivo. O objetivo de Jerónimo era este: encontrar a veritas bíblica, a veritas hebraica dos textos bíblicos. Ou seja, ir ao texto hebraico e ver o que é que havia ali de mais genuíno, o que é que havia ali que pudesse traduzir mais vida, mais intensidade. E São Jerónimo deixou-nos este coisa. E, portanto, faz 1600 anos. É um tema que vamos dedicar na próxima revista e creio que vai ser também uma homenagem que a Terra Santa e a revista prestam a São Jerónimo. Sim, e acho que é uma boa homenagem. É. E também dar a conhecer às pessoas quem foi São Jerónimo. Exatamente, é isso. Várias pessoas, ainda há dias uma pessoa me dizia em Lisboa, entre várias, mas esta estou a recordar-me: Padre João, eu quero a revista porque eu não sei nada de São Jerónimo. Já viu? E eu disse, então, olha, tenho um pecado que não é original, mas é atual. Porque deve saber São Jerónimo. Mas eu quero que me venha isso. Lá vai vir, creio que dentro de dias
sairá o número sobre São Jerónimo. A revista da Terra Santa tem essa missão evangelizadora. Evangelizadora, exatamente. do- Não só dar a conhecer, Sim, também ajudar a a aprofundar. aprofundar a fé, a aprofundar Porque o conhecer é uma coisa que é importante. E às vezes fica Mas só no se não- superficial, mas não é é? como aquelas chuvas de outono. Sim, Nós precisamos da chuva que aprofunda, para Exatamente. depois vir a força da Exatamente. terra ao de cima. É isso. Se não aprofundarmos estas coisas, depois fica a planta tudo muito- morre e não floresce. não é? floresce. Se não tiver raiz, é como diz o Salmo 89. De manhã reverdece, mas à tarde seca e murcha. É verdade. Nota-se nos vossos artigos que escrevem um forte respeito pelo diálogo ecuménico. Falem-nos deste assunto. Sim, o diálogo ecuménico e também interreligioso, Sim, sim, sim. sobretudo, Essa- ecuménico ele existe, mas sobretudo interreligioso, Interreligioso. está presente na revista Terra Santa, dado o contexto em que a própria custódia está inserida. Não é? Uhum. Estamos numa comunidade religiosa e social muito diversificada. Por um lado são os cristãos, que se englobam os cristãos católicos, os ortodoxos, os coptas, os arménios. Depois temos a sociedade judaica, toda ela, e os muçulmanos que estão lá. Nem todos os muçulmanos são a religião muçulmana, mas às vezes há uma certa confusão entre palestinos e muçulmanos. Porque E entre muçulmanos e árabes. E árabes, mais. Pois que há uma diferença. Porque o árabe pode ser cristão. Os palestinos que lá estão, cristãos, são árabes. Sim, sim. São árabes, não são muçulmanos. Pronto. Tendo em conta que há toda esta diversidade social e religiosa, a revista Terra Santa reflete o trabalho feito pelos frades na Terra Santa. Reflete esse trabalho que é feito nas escolas, onde a Custódia da Terra Santa tem muitas escolas e onde não são só cristãos que lá estudam, a maioria Claro. são árabes, cristãos também, e árabes, muçulmanos. E também aparecem os estudantes judeus. A partir das escolas há esta interação interreligiosa e também ecuménica pelos cristãos que vivem na Terra Santa. Claro. E isso também sempre foi algo que São Francisco soube fazer muito bem. E diz do vosso carisma também essa parte, não é? Sim, São Francisco foi essencialmente também um homem muito ecuménico. Sim, sim, sim. A centralidade cristológica de São Francisco levava-o exatamente aqui. Os franciscanos são na Terra Santa homens do diálogo interreligioso e ecuménico por vocação Sim, e são-no também por resposta às referências, aos condicionalismos, ao contexto social e religioso em que ali vivem. Não se pode viver de outra maneira. Portanto, colaborar com todos os homens, como nós dizemos, de boa vontade. sim. E é isso que sucede e é isso que têm tentado desenvolver. E por isso, é que há pouco dizia, e acho que é muito importante, este custódio atual diz muitas vezes isto. Recebemos de São Francisco o mandato de estar sem litigar, sem impor, Sim, sem mandar, mas apenas testemunhar. Diria, isso é muito bonito. Não, eu diria, isto não é fácil. não é fácil. Mas é uma forma de estar. É uma e forma vê-se, de estar. é importante. E isto, mesmo que tenha havido épocas conturbadas, ganhou o respeito. A gente vê passar uma caravana, por exemplo, no meio da cidade de Jerusalém, da cidade antiga, Sim. de franciscanos, e as pessoas param. Por exemplo, há dias, em março, eu estava lá, houve um funeral, era uma multidão de frades. E todos a pé, por meio da cidade, para o cemitério franciscano que ficava do outro lado, no Monte Sião.
depois tudo parou e nós fomos passando e ninguém, não houve carros que se meteram, não houve nada. Há um não houve, respeito. houve muito respeito e muita veneração. Sim. As pessoas vêm os frades para o Santo Sepulcro, para as celebrações, vêm normalmente em grupo. Muito respeito. Vêm também os seminaristas do Patriarcado Católico. Muito respeito. Portanto, não há uma... Este diálogo é muitas vezes um diálogo mudo, Sim. porque é um diálogo de convivência. De ação. E não há tanto um diálogo, como nós diríamos, intelectual. Sim, sim, sim. Portanto, nesse aspecto não há muito diálogo, porque quer o judaísmo, quer o islamismo, e nós às vezes tão bem, são religiões muito autossuficientes. Sim. Já temos a verdade, nós às vezes também funcionamos assim. Portanto, não vamos dialogar, mas vamos conviver. Sim. E este é, de facto, um bocadinho o diálogo ecuménico entre as diferentes confissões cristãs, Sim. católicos e não católicos, de respeito Claro. e de alguma estima, veneração. Nas festas se vão saudar, às vezes há refeições conjuntas, há os momentos da Semana da Unidade dos cristãos partilhado em conjunto, há muitas coisas destas. Mas, para além disso, há o diálogo interreligioso com as outras expressões religiosas, porventura diferentes das nossas, mas todas sob o patrocínio do mesmo Deus. Sim. Não é? Que eu nem gosto de dizer, como às vezes se ouve muito por aí, as religiões do livro. Sim. Não há religiões do livro, há religiões do único Deus, Exatamente. Que é comum a todos. que é comum a essas três. Monoteístas. O nosso programa está mesmo a chegar ao fim. Uma mensagem final para quem nos acompanha. Bom, Sr. Padre Comissário. uma mensagem final. Sejam amigos da Terra Santa. Eu penso que é a mensagem que eu deixava aqui. Porque os cristãos sempre tiveram dificuldades e necessitaram de apoio dos cristãos todos do mundo inteiro. E nestes últimos tempos, o apoio da oração e da ajuda material ainda é maior. Sim. Porque os cristãos deixaram, os peregrinos deixaram de visitar a Terra Santa. Exatamente. Deixem-me usar esta expressão, os santuários estão às moscas. Sim. Não é uma frase bonita, Mas é verdade. tudo deserto. Sim. Não há peregrinos, os cristãos, e não só, e os outros estão a passar mal. Sim. Precisamos. Por isso, o desafio que eu deixo é, sejam amigos da Terra Santa. E depois o resto vem. Se a nossa vontade é ajudar a Terra Santa, Deus ajuda no resto Com certeza. da nossa vida. Com certeza. Talvez completas tu o desejo que eu fiz? Sim, estou plenamente de acordo com aquilo que o Frei Vítor acaba de dizer. E eu diria até, gostem da Terra Santa, gostando de Jesus. Muito bem. Uma das coisas, quando nós encontramos alguém, uma das primeiras coisas que lhe perguntávamos é: olha, de onde é que tu és? Às vezes perguntávamos o nome da família. Aqui já temos Jesus de Nazaré. No Evangelho, o filho do carpinteiro ou o filho de Maria. Mas gostem da Terra Santa gostando de Jesus. E quem gosta de Jesus e da sua mensagem, gostará da terra onde ele se dignou não apenas viver, encarnar. Sim. Fazer da palavra de Deus a força dinâmica da fé cristã, que é o mistério da encarnação. Isso é, efetivamente, muito, muito rico e muito profundo. E a palavra de Deus não encarnou. Eu posso abusar um momentinho, só para despedir-me. Era eu menino, jovem, e estava a estudar e acompanhei umas senhoras, por acaso não eram só senhoras, mas eram as senhoras é que me pediram, do Porto, que estavam lá a passar uns dias. E passávamos no deserto, na zona do deserto da Judeia, ao sul, na zona das tradições de Sodoma, Sim. que é de facto muito árido, muito agreste. Sim. E diz uma das senhoras para a outra, que por acaso até eram irmãs: ó Padre João, porque é que Deus, havendo tantas terras bonitas, veio escolher esta terra assim? E a irmã, que era médica, não deixou que eu respondesse e respondeu a dizer: ó Rosinha, já faleceu, Deus a tenha no céu. Deus escolheu esta terra
para que não se visse que ele escolheu coisas pelo orgulho, para melhor se sentir a bondade de Deus. É aqui neste espaço que melhor se sente a bondade de Deus. O mistério da encarnação, na fragilidade desta terra, deste contexto, nota-se melhor a grandeza de Deus. Não se impõe, Sim. mas propõe-se a partir da fragilidade das condições existenciais do homem e das condições sociais de vida. Muito bem, muito obrigada pela vossa presença. Continuem nós. com força na vossa missão e sempre com essa alegria, que são dois freios muito alegres. Continuem Obrigado. sempre Procuramos sê-lo, que é a nossa missão. assim. É verdade. Alice. Já estamos, já finalizamos. Olha, ficou tão bonito. Que tal? Ficou bonita? Olha, parabéns. Seu Ficou ramo giro. para pôr à porta. Exato. É verdade. Para nos E- alegrar. Sim, Alegrar o mês de outubro. é Exatamente. verdade. Outubro, é? E foste colando com a cola quente? Sim, sim. e Algumas encaixando. entrelacei, outras Sim. colei um pouco, que é para não caírem. Sim. Mas está estável, depois pode-se aí pendurar. cada um põe da forma como entender, dá Exato. já a sua criatividade. Exato. Aqui, E o bem-vindo, tu escreveste com uma caneta com uma borronazinha, que Sim, é especial. pronto. e ficou mimoso e bonito. Acho que sim, eu acho que Dá alegria. precisamos de alegria. É verdade, é verdade. E é só para dizer, transmitir que as cores do outono também são bonitas. São lindíssimas. Porque eu gosto normalmente o outono dá em depressão, dá em cair, em cair das das folhas. folhas. Mas também é preciso que elas caiam. Exato. E se virmos a parte bonita do outono, Sim. Os Vamos vossos ao jardins grande? devem ficar lindíssimos no outono, não? Ficam, só que nós não temos, a maioria das nossas árvores são de folha permanente. Ah, então É. não se vê Não muito. há aquele colorido das Colorido, suas cores. isso. Sim, Exato. sim, sim. Que eu estava a olhar para essas coisas, sabe o que é que eu estava a ver? Uma zona da Serra de Sintra, quando se vai a caminho sim, de ali Colares, é lindíssimo. tem uma série de plantas, de grandes árvores, em cores. que aí por outubro, finais de setembro, outubro, princípios de novembro, tem umas cores Lindíssimas. Fica lindíssimas, lindíssimo. muito semelhantes a estas. Parece um São postal. lindas, lindas, lindas. É Eu gosto verdade. muito de passar lá nessa estrada, a caminho de lá. E estava-me a lembrar disso, de facto, é verdade. É O bonito. nosso jardim já é um bocadinho diferente, Sim. porque é muito de erva de Permanente. permanente. Ou caem mesmo e não ganham cor, Sim. é quase como os fratos, não têm cor, ou permanecem sempre como os fratos, que não desistem. Exatamente, isso é muito importante. Está a perceber? Permanecer, Permanecem ali permanecer de firmes. pedra e cal. Isso é que é preciso. Podem cair as folhas, pode cair É tudo, mas verdade. estão ali firmes. Alice, muito obrigada, Muito obrigada. pelo teu contributo, sempre bom. Quem quiser ver o teu trabalho ou quem quiser fazer uma encomenda, como é que pode fazer? Posso sempre dirigir a minha página. Sim, que é, Angelical? Sim, Florista Angelical, Alice Rodrigues, ou o meu mail. Ou então passar ali no Shopping Fátima, fica Exatamente, ali, quem for de perto, ali perto do ou vier fazer do uma visitinha à santuário. Fátima. Tem ali um alpendrezinho todo É verdade, bonito, temos todo ali bem uma decorado. entrada E passa acolhedora. lá e conhece-te um bocadinho, vê esse lindo sorriso. E Obrigada. pronto, pode levar sempre uma plantinha para casa, não é? Senhora, obrigada, foi um prazer. Sim, igualmente. Tudo bom. Obrigada. O programa ele chegou ao fim, acredito que deve estar com o coração cheio, eu estou, e que fiquei a saber hoje um bocadinho mais também sobre a Terra Santa e sobre o excelente e maravilhoso trabalho que os franciscanos realizam. Se quiser saber um bocadinho mais, pode sempre visitar as páginas ou então fazer-lhes também uma visita e, por que não, ir à Terra Santa, programar-se e ir até lá. E assim me despeço com cor e com os franciscanos até ao próximo programa, se Deus quiser. Venham daí. Ponhamos a caminho. É verdade, é verdade.